Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje, vamos falar sobre imprimindo dinheiro para comprar Bitcoin, nova jogada dos governos. E comigo eu tenho o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, você me acha no Twitter, @investidorDeskDSC, porque não coube descentralizado. Vamos lá, né? Vamos falar do que o governo que é inteligente, ele tá imprimindo dinheiro, porque ele pode, né? E aí ele tá comprando tudo de Bitcoin porque a oferta é inelástica. Mas ele não vai falar isso com ninguém, é claro. Acho que vale a gente começar com um precedente onde isso foi feito propositalmente, implantado dessa forma, e que, ao menos nos anos subsequentes, deu um considerável resultado. Né? Para quem acha que isso nunca foi feito, nunca foi testado, a gente tem o precedente do próprio Plano Real, né, que nasceu dessa forma, e vou explicar como foi feito. Antes do Real, existia o Cruzeiro Real. E nesta transição monetária foi feito algo diferente do resto, que foi criar uma unidade de conta chamada URV. Esta URV, ela era pareada ao dólar. Então, uma URV valia $1. Todas as contas do governo, salários e tudo mais, foram indexadas por essa URV. O que significa? O governo tinha a liberdade de desvalorizar ou valorizar, o que não era o caso, mas desvalorizar o Cruzeiro Real, que era a moeda circulante, livremente. Porque tudo era indexado nesta URV, né, que era a unidade de conta. Então, entenda, o dinheiro foi dissociado entre moeda circulante, reserva de valor e unidade de conta. Então, a unidade de conta do Brasil passou a ser Cruzeiro URV, unidade real de valor, enquanto o Cruzeiro Real era desvalorizado à vontade por governos. Por que acontecia isso? Primeiro, porque você não tinha você tinha bancos públicos estaduais que, por administrações corruptas, imprimiam dinheiro para pagar servidores, por exemplo. Então, o efeito bola de neve na inflação virava algo absurdo, porque não era só o governo federal fazendo isso, era o governo dos estados imprimindo dinheiro através de bancos públicos estaduais. Né? Existia a Caixa Econômica Estadual, por exemplo, em São Paulo, que fazia isso. Então, você tinha no Brasil 2 bancos públicos saneados, e que você precisava, nesse processo todo de reforma administrativa, privatizar esses bancos, né? Mesmo a contragosto de alguns governos de Estado, mas você precisava privatizar isso para tirar esse poder de impressão de bancos regionais. Enquanto isso não acontecia, você tinha esse problema, entre outros também, tá? Tô falando, este era um problema, era um fator inflacionário muito grande. E o governo, já pensando depois como ele faria esta paridade, manteria esta paridade, ele sabia que ele precisava de grandes reservas internacionais em dólar para manter essa paridade, porque quando o real ameaçasse descolar daquela faixa, porque ele não era de câmbio livre no começo, ele tinha uma faixa de cotação determinada pelo governo. Então, para ele manter isso dentro desse câmbio, ele tinha que ter uma reserva em dólar robusta para que, se o preço ameaçasse descolar para cima, ele venderia dólar ao mercado para garantir a cotação, e se fosse muito abaixo, ele compraria dólar no mercado para o real se apreciar ou depreciar. Então, ele precisava ter essa reserva dolarizada para garantir esse câmbio, essa faixa de câmbio. E ele fez isso basicamente imprimindo muitos cruzeiros reais, desvalorizando essa moeda para comprar dólar ao mercado e ter essa reserva para quando entrasse o real,
a coisa ter essa reserva financeira. E nós podemos ver isso hoje acontecer no futuro, ou já estar acontecendo, dos governos imprimirem dinheiro para comprar Bitcoin, desvalorizando a moeda estatal, né, em troca de um dinheiro que tem mostrado muito superior às moedas estatais como reserva de valor a longo prazo. Então nós podemos ter uma situação assim já acontecendo, inclusive, né, Felipe? Cara, exatamente. E essa é uma teoria, né, que as pessoas às vezes comentam, né, como a teoria da conspiração, né? Mas, se você for olhar, né, considerando todo esse panorama, né, que o Hugo já deixou aí e tal, é algo que pode ser feito, é algo que poderia ser feito tranquilamente. E sabe qual que é o pior de tudo? Se isso fosse feito, ninguém ia saber, entendeu? Exato. Então, assim, existe a possibilidade do governo fazer isso e, cara, ninguém ficaria sabendo até determinado ponto, né? Igual são N coisas. Um exemplo, a gente ficou sabendo recentemente acerca daquele negócio chamado PERSE lá, né? Que dava isenção fiscal para um monte de influencer aí, que por sinal a maioria deles era tudo favorável ao atual governo, né? E Achei lindo de propósito, a propósito. exatamente. E ainda defendia imposto nas grandes fortunas, sendo que a grande fortuna dele não, né? O que acontece? Esse tipo de coisa só ficou conhecida porque o governo soltou isso. Se não fosse o caso, ninguém ia saber da existência disso. Então, assim, a gente tem que ver que existe muita coisa aí no governo que as pessoas elas nem fazem ideia que existe, enquanto fica realmente somente nessa área aí a teoria da conspiração. Então, cara, eu acho que sim, é super viável disso ser feito por alguns governos antes, por outros depois, mas quando esses governos eles entenderem, né, e se tocarem da importância geopolítica que é o Bitcoin, cara, não tô sendo fanboy falando isso não, tá? Tô falando realmente numa importância a nível global. Quem leu Soft War vai entender o que eu tô falando. Quando os governos entenderem a importância, eu acho que eles vão começar a dar importância para comprar Bitcoin, minerar Bitcoin, quem sabe, talvez até facilitar com que as pessoas tenham acesso a isso, né? Por meio de importação, componentes e etc. E, eu extrapolo. Eu acho que é possível que os governos comecem a imprimir dinheiro para comprar Bitcoin. Por que eu falo isso? A jogada de você imprimir dinheiro para comprar Bitcoin, né, de você comprar com um dinheiro infinito, um dinheirinho de banco imobiliário, um dinheiro que é finito, um dinheiro que tem limite e que tem se mostrado valoroso, é o que tem sido feito pelo Saylor, por exemplo, na MicroStrategy. O que ele faz? Ele pega dólar e compra Bitcoin, pega dólar e compra Bitcoin. Aí ele vai e faz um empréstimo e compra Bitcoin. E aí ele vai só comprando Bitcoin porque o Bitcoin historicamente tem retornado muito mais do que esses dólares retornam e tem dado certo. E o pior de tudo é que se você for olhar no gráfico, você vai ver que em todo longo prazo deu certo, desde a existência Sim. do Bitcoin. Então, assim, daqui a pouco governos vão começar a ver isso da mesma forma que ele vê isso, ou talvez eles já veem isso, né? E só não querem assumir, eu entendo. Mas a grande ideia é que você consegue fazer esse formato de alavancagem para ter esse resultado num dinheiro que a gente considera soberano, que a gente considera de fato melhor do que a moeda fiduciária, que pelo menos ele é
de emissão limitada, que não é o próximo político que virá eleito que vai mudar as regras dele, nem nada do tipo. Então, assim, por mais que isso tire, sim, poder do governo, às vezes, num mundo onde nenhum governo tem poder, quem tiver mais vai falar mais alto. Essa que é a grande questão. Talvez nós estamos entrando numa fase assim de um, sei lá, de um novo ouro, por assim dizer. E só que a maneira mais fácil dos estados conseguirem acumular isso é basicamente a partir da impressão e socializando esta compra através de empobrecimento da própria população, né? Então, mas aí eu fico pensando, né? Será que também não valeria a pena essa impressão vir para uma questão de desenvolvimento de tecnologia e mineração também? Porque assim, hoje a gente tem praticamente a China com o monopólio dos chips. Não valeria a pena entrar nessa guerra no sentido de buscar este, entre aspas, IOF global em cima da mineração, porque se você controla também o monopólio da energia elétrica, né, ou pelo menos da concessão de construções de energia elétrica, não seria melhor fazer esse pensamento mais a longo prazo? Estou aqui pensando em opções, né? Não, eu acho que faz. O que a gente tem que pensar é o seguinte. Primeiro, a gente não está num nível central de gestão governamental para pelo menos ter uma ideia de como esses caras pensam. Segundo, diferentes países pensam de formas diferentes, né? Então, talvez para eles isso não faça sentido. Terceira coisa, burocracia. Tudo que é estatal envolve muita burocracia. Agora você imagina, se no Brasil uma licitação, que é um trem extremamente chato, você só consegue comprar uma gama muito restrita de produtos e não sei o quê, porra, como que você vai fazer o mesmo para uma licitação ou alguma coisa que seja para autorizar o governo a comprar a máquina que minera Bitcoin? As outras partes do governo, oposição, etc., todo mundo vai contra. Tipo assim, eu não sei quem que tem que aprovar o quê, sabe? Eu tô só chutando. Mas é tão chato, tão problemático que para que o governo faça isso assim, para que eles façam isso, tipo assim, abertamente, olha, estamos fazendo isso, eu acho que é muito difícil. Porque tem esses problemas, entende? Então, assim, eles vão encontrar essas dificuldades, por mais que faça todo o sentido que você falou, eu acho que é uma análise simples de ser feita e que, assim como toda empresa que quer se manter competitiva, o governo também deveria fazer isso. Ele só não tem essa preocupação porque a renda dele é praticamente garantida. As pessoas ainda não sabem como não financiar o governo. Então, tem esses poréns aí, eu diria, né? Aí, beleza, se você for avaliar esse detalhe, faz todo sentido, mas é tão complexo, né, que é mais fácil para um governo que já emite moeda com assim, naturalidade, ele já tem uma previsão de emitir moeda, ele aproveitar essa moeda recém-emitida e fazer uma compra pequena que seja daquela nova reserva, ou fazer, que aí você consegue fazer uma lei talvez mais fraca, né, a nível, né, tipo assim, não precisa ser uma lei, pode ser sei lá, uma outra nota aí diferente, decreto, sei lá. Decreto presidencial, algo assim. Essas coisas assim, que aí justifique você fazer as reservas
as reservas do país em, sei lá, 0,1% em Bitcoin, que já, porra, é bastante coisa. E, sei lá, sabe, talvez faça sentido, né, você usar isso dessa forma, entendeu? E conseguir melhor. Então, assim, por mais que faça todo sentido e o governo deveria se colocar nessa posição de, ó, tem que ficar vivão aqui para, né, manter soberania, ele também encontra tanta burocracia que meio que limita ele mesmo, entendeu? Então, talvez só imprimir e comprar fique sendo mais fácil do que ele entrar no ramo mineração. Às vezes é mais fácil, se você for olhar, ele deixar com que a população minere, numa situação ele vai ir lá e confiscar o CNPJ. Cara, você levantou um negócio interessante aqui para eu te perguntar. Quanto você acha que o Estado acaba sendo autolimitado pela própria burocracia dele? Putz, muito, muito, mas assim, muito mesmo. Porque de alguns contatos, né, que eu já tive com entes estatais, etc., você vê que as pessoas, às vezes, elas têm até boas ideias, boa vontade não, boas ideias, mas não dá para fazer porque tem que pedir alguém, tem que mandar para não sei que onde. Aí, cara, não, você quer isso daí, beleza, a gente faz, mas aí você faz um documento e encaminha para não sei quem, e aí, tipo assim, sabe, é tanta coisa para você conseguir, sei lá, cortar um galho de uma árvore na sua rua que, Sei cara, bem. não é difícil. O avanço tecnológico para o Estado ele é muito mais difícil por conta dessas burocracias. Tanto que se a gente for lembrar, né, aquela situação e da... Como é que é o nome da... Como é que é o nome daquela bosta lá, Sô? Aquela faculdade que seria, acho que é Singularity, que seria dos donos da Google, que eles iam fazer uma faculdade, né? Um curso superior, aonde eles criaram uma grade, eles sugeriram uma grade de ensino e essa grade não foi aprovada pelos negócios lá do Estado. Por quê? A grade que eles haviam aprovado, a grade que eles estavam sugerindo, na verdade, ela era muito dinâmica. Porque a tecnologia ela é dinâmica. Porque as demandas hoje para ensino superior elas são dinâmicas. Esse negócio de você fazer 5 anos de faculdade, isso está ficando defasado. A não ser para uma faculdade muito clássica, igual medicina, por exemplo, né, que você precisa ter esse tempo de estudo. Sei lá, medicina, dentista, que seja algumas outras áreas também, você precisa ter uma base muito forte. Mas para algumas coisas mais tecnológicas, você não consegue ter tanto isso. E, enfim, como a grade era tão assim, ela mudava com tanta frequência e várias das matérias elas estavam lá, mas já estava com uma notinha assim, olha, poderá ser mudado, o governo não aprova a faculdade dos caras. Por quê? Porque ela não consegue atender as demandas deles. Só que, na verdade, quem não atende as demandas da evolução é o governo. Essa é a grande questão, entendeu? Sim. Então, o mesmo vai valer para isso, para crescimento de Bitcoin, etc., nessa área, né? Cara, porque também me veio uma outra pergunta em mente. Será que estados totalitários eles têm uma burocracia menor entre entes dele mesmo? Certamente, né? Cara, depende, porque você tem que pensar o Estado totalitário como algo que tem a intenção de fazer de acordo com o ditador ali, né? Se ele for pró tal coisa, você tem bons resultados nessa coisa. Se ele for contra outras coisas, ele burocratiza essas coisas as quais ele é contra, a Sim. nível de quase desestimular que isso aconteça.
Entendeu? Então, assim, depende da Porque, coisa, né? porque assim, a gente vê um processo de desvalorização, às vezes também ele pode acontecer numa outra situação, né? Quando a gente tem o afrouxamento monetário do governo americano, por exemplo, para a compra de ativos, né? Então são ativos que vão ser comprados da bolsa, né, para estimular a economia. Então talvez a gente já tenha esse dispositivo acontecendo e o governo americano agora simplesmente resolva comprar ETFs de Bitcoin, né? É uma possibilidade. Já que ele já tem essa autorização de compra a mercado, nós podemos ter uma situação de ele preferir, entre aspas, né? Ele preferir no sentido dele querer, ao invés dele comprar ativos de empresa para evitar que elas vão à falência e tal, ele comprar ETFs de Bitcoin para evitar que o mercado colapse, o mercado cripto, por assim dizer, sabe? O governo americano agora já tem, hoje, sem mudar uma letra na lei, né, no próprio funcionamento do Fed e dessas compras de ativo no afrouxamento monetário, ele já tem o dispositivo para socorrer o mercado cripto, por exemplo, com compras de ETF. Ele não precisa adquirir o Bitcoin de fato, né? Ele adquire o papel atrelado ao Bitcoin e com isso consegue ter o papel, né? A compra do Bitcoin de uma maneira indireta, mas para estados isso já funciona suficientemente bem, certo? Sim, certo. Mas o que acontece? Se a gente for olhar em termos de soberania nacional, o que vai acontecer? Os governos, eles vão ver que comprar o ETF só não faz tanto sentido. Por mais que seja burocraticamente melhor, tanto que a gente está vendo esse influxo absurdo de dinheiro no ETF, não só por parte de governos ou grandes empresas, fundos de pensão e etc., mas digamos que a gente tem os maiores ETFs como sendo ETFs nos Estados Unidos ou, sei lá, em algum outro país aí. O governo do Brasil ele não pode estar comprando os ETFs dos Estados Unidos, por exemplo, para ele se manter soberano. Se a intenção é eu imprimir dinheiro para comprar Bitcoin, porque eu sei que o meu dinheiro vai desvalorizar, eu tenho que comprar algo que esteja, no mínimo, ao controle desse Estado que quer se manter soberano. Então, se eu imprimo reais e compro um ETF nos Estados Unidos, acaba que eu meio que dou a custódia daquilo para eles e eu desvalorizei a minha moeda para dar uma custódia para eles na esperança de que eles vão me dar a custódia quando eu pedir. Então, entendeu? Pode ser que não seja tão ideal nesse caso, né? Sim, pode haver um bailout, né? O governo fala, Exatamente. não vou te pagar, não. Né? Enfim, a sua reserva é muito fraca nesse sentido para, tipo, a garantia ser muito fraca. Entendo para boa parte dos estados, mas se a gente está falando do poder do mercado americano, né? Assim, se ele ainda quiser exercer esse poder dele, talvez ele consiga fazer isso sem necessariamente o governo americano tem esse privilégio de fazer sem essa necessidade de impressão de dinheiro ainda, né? Porque ele simplesmente vai ao mercado e compra ETFs, fazendo essa impressão indireta, né? E consegue com isso talvez desvalorizar menos o dólar em curto prazo. Acredito que outros países, né, como você bem falou, Brasil e tal, talvez seja um motivo para as bolsas locais começarem a ter ETFs nos países que agem dessa mesma forma, né? Talvez, estou sugerindo coisas aqui, talvez valha a pena pensar assim, né? Talvez sim, talvez não. É difícil de falar, né? Assim, eu tô tentando ver, eu tô falando assim para a gente levantar hipóteses de situações onde talvez não precise dessa impressão direta de dinheiro, no sentido de desvalorizar de fato a moeda para isso, né? Então, tô tentando Tá. pensar em alternativas, entendeu? Assim, tô tentando ajudar o governo.
Não, pensando por esse lado, realmente existem sim essas possibilidades, né? Elas são viáveis. E assim, foi o que a gente falou, né? São inúmeras as nuances, são inúmeras as culturas e tudo mais, e as realidades também financeiras dos países, né? Para que eles venham a fazer tal ou qual coisa, né? A grande questão, se a gente for olhar, né, em termos assim de retorno financeiro, El Salvador teve o maior retorno financeiro com isso, Sim. porque ele comprou Bitcoin, compramos Bitcoin, e foda-se, né? Assim, o bom do ditador quando tá do seu lado é isso, né? Você concorda com o que ele faz, né? E assim, eu concordo com ele. Então, assim, foi um dos países que mais enriqueceu com esse coisa. Os Estados Unidos, eles criaram ETFs e sim, né, em tese a gente tem muito dinheiro, muito Bitcoin nos Estados Unidos, mas não é do governo. Por mais que o governo tenha um tanto, né, que eles apreenderam na época da Silk Road e tudo mais, não é só do governo, também tem uma parte privada, né? Mas, assim, eu não sei, né? Pode ser, sim, que os governos, eles venham, antes de chegar nesse ponto, né, de imprimir dinheiro para adquirir Bitcoin, eles comecem a ver formas de já ir gerindo esse Bitcoin. E convenhamos, para uma entidade a nível, né, do tamanho do governo, por exemplo, do governo do tamanho do país do tamanho do Brasil, cara, como que você, com um governo grande desse, digamos que você tivesse uma sessão específica sei lá, no Senado, no Congresso, no STF, que é a sessão que gere as carteiras de Bitcoin do governo. Cara, como é que você deixa 12 palavras soltas ali dentro, moço, com 15 pessoas tendo acesso àquele trem? Cara, é muito difícil, sabe? Você gerir esse negócio todo a nível de governo, entendeu? Então, assim, eles têm que achar meios de gerir melhor, entender a importância. Eles vão começar devagarzinho, primeiro fazendo apreensões de coisas que eles consideram criminosas, depois eles vão fazer, quem sabe, pega umas máquinas, e em vez de começar a destruir, passa só a vender. Em algumas delas eles vão tentar fazer alguma outra coisa. Daqui a pouco você tem pools maiores no país, e aí você vai tendo uma abertura, né, da ideia do benefício que você tem de ter essa estrutura próxima do governo, para que ele consiga, então, ou confiscar, né, se fosse o caso, não que seja bom, mas pelo menos, assim, demonstrar isso, entendeu? Sei lá, é uma ideia. E se nada disso der certo, aí eles vão e, como é que fala? Imprime para comprar. Possibilidades, não sei, né? Vai ter sempre a questão de como, né, assim, existem transparências de governo que precisam ser sempre colocadas, né? Um governo simplesmente não pode incluir essas reservas e sumir com elas, enfim. Tem que ter uma certa transparência, e essa burocracia para ter essa certa transparência pode ser um empecilho para que eles comecem, né? Mas uma vez começado, talvez a coisa já consiga ser mais sistemática, né? Como foi em El Salvador, né? Como a gente tem essa demonstração em El Salvador de algo claro nesse sentido. E, então, sei lá, sabe, são projeções de um mundo buscando cada vez mais Bitcoin. Acho que, pensando como Estado, o governo, acho que os Estados Unidos fez de uma forma muito inteligente o que ele vem fazendo, né? Ele vem colocando as empresas para fazer isso,
regulamentando empresas, e a partir dessas empresas é que ele vem colocando sobre a jurisdição americana uma quantidade muito relevante de Bitcoin, deixando para um ato como se foi a confisco do ouro, para depois se a coisa apertar, né? Então as empresas podem não ser nacionalizadas, mas a obrigação da mineração ir direto para o Estado, e o Estado paga em dólar americano as mineradoras, ou seja, obrigar as mineradoras a venderem para o governo, né, num esforço de guerra, por assim dizer, né, numa justificativa de um esforço de guerra. A custódia passar a ser feita pelo governo americano para dar credibilidade ao mercado. Então, pode haver situações onde o governo possa agir contra o Bitcoin, sabe? Explodir o preço do Bitcoin, ou fazer uma corrida de saques de ETFs ou coisa assim, para que as empresas fiquem insolventes e o governo americano virar um socorrista de última instância, e a partir disso falar, olha, para evitar que isso aconteça, a partir de agora o governo americano vai fazer essa custódia, né, com a credibilidade, e as pessoas buscarem isso, né? Então, em termos de governo, pode ter sido uma saída inteligente, pensando dessa forma, né? Possibilidades, né? A gente está trabalhando, esse episódio são suposições, né? É um episódio supositório. Assim, né? Então, a gente está trabalhando com essas suposições apenas, nada mais, tá? Vamos trazer a notícia? Cara, vamos. Eu acabei de abrir ela aqui porque eu queria falar dela. Negócio que eu acho que é interessante, tem um pouco a ver com isso, que o SWIFT, né, aquele meio de transferência internacional, ele completou testes de transações de moeda fiduciária em blockchain. Então, eles já estão usando tecnologia blockchain para fazer envios de moeda fiduciária. É mais ou menos o que a gente já faz, só que com passos extras, né? Com extra steps. Essa que é a grande ideia. A ideia deles usarem blockchain é mais interessante porque dá mais segurança, em alguns casos reduz custo, etc. A moeda fiduciária em blockchain, ela vai em muito pouco tempo se tornar, né, o que a gente chama de CBDC, que é a Central Bank Digital Currency, ou a moeda central de banco, a moeda digital de banco central, que é o DREX aqui no Brasil. Então, a gente vê que os estudos estão indo para esse lado, né? E vindo, né, a CBDC e essa situação, igual ele traz aqui, que o SWIFT já está fechando, conseguindo completar movimentação fiduciária em blockchain, isso já mostra que, teremos CBDCs em momentos relativamente próximos, o nível das transações vai mudar, a possibilidade de rastreabilidade das transações também vai ser, obviamente, muito mais alta, muito mais elevada. Então, assim, temos esse porém, né, que às vezes não é tão bom, pelo menos eu não vejo com bons olhos. A gente também tem que levar em consideração que quando a gente tiver CBDCs, a gente vai muito provavelmente ter um acesso mais limitado, eu diria, a compra direta de criptos por moeda fiduciária. Isso eu acho que vai afetar mais as corretoras, eu acho. A gente vai começar a poder valorizar, porque vai ser a única opção, a troca de bens e serviços por criptomoedas. E aí talvez que venha a existir um mercado de verdade, uma economia circular de coisas que realmente importam, né? Que é você usar a criptomoeda para fazer, como é que fala? Essas trocas, né? Que é aonde realmente mora, né? Para isso que nasceu o Bitcoin.
E a grande questão é que isso, se vier, né, essa moeda de blockchain, trazendo para a nossa temática principal, que é, porra, será que o governo ele está imprimindo dinheiro para comprar? Ou será que um dia ele vai fazer isso? Qual que é a grande questão e o grande problema dessa moeda fiduciária de blockchain, da CBDC que seja? Se o governo quiser fazer, ele consegue. Só você que, se quiser comprar, não consegue. Por que que ele consegue? Porque ele detém total controle sobre aquela moeda. Então, ele consegue decretar sigilo para quem ele quiser. Mas, cara, já espere. Quando vier CBDC, é óbvio que todo mundo que é deputado e senador vai ter sigilo na movimentação. Isso é óbvio. E você não vai ter. Com certeza. Então, assim, isso é uma nova movimentação a nível mundial que todas as nações estão fazendo. Não impede eles de fazerem essa aquisição de Bitcoin imprimindo dinheiro ainda assim. Desvaloriza somente o seu dinheiro e dificulta você a acessar esse dinheiro. Então, fique com isso, né? E nós entramos numa nova era de governos, né, tentando um absolutismo monetário, enquanto a gente, cidadão comum, tenta uma soberania individual. As armas estão na mesa, né? O governo ele é o único que consegue manipular a outra parte, como a gente tem episódios sugerindo que isso possa estar acontecendo com o Bitcoin, mas nós, indivíduos, não temos a possibilidade de tentar invadir, por assim dizer, e ter soberania com o dinheiro da CBDC. Então, nós estamos de mãos atadas em certos pontos e reféns, de alguma forma, de ter soberania com o próprio dinheiro, né? Nós temos poucas alternativas. O Bitcoin é uma delas por enquanto, o Monero é outra delas por enquanto. O SDT ele aumenta em muito o custo do atacante para bloquear esse seu dinheiro, para ter algum controle, então ele aumenta consideravelmente isso. As criptos, no geral, mesmo as de blockchain centralizadas ou centralizadas ou descentralizadas públicas, também aumenta muito o custo do atacante em conseguir ter sucesso, né? Muito diferente do custo de uma CBDC, que é basicamente apertar um botão, né? Eu bloqueei a carteira X. Então, assim, aumenta esse risco, aumenta esse custo, você precisa citar a empresa precisa colaborar com você se ela não estiver na mesma jurisdição. Então, existem uma série de questões a serem administrativas mais caras, né? Não é qualquer juiz de primeira instância que vai determinar um bloqueio e vai apertar uma tela e vai ter um bloqueio, como acontece com CBDCs ou até mesmo com o mundo fiduciário hoje em dia, né? Dinheiro em conta. Então, são custos diferentes, então a gente precisa explorar esses cursos, essas opções diferentes, esses custos elevados para o atacante. E fica a sugestão do nosso curso Fold aqui embaixo, que te ensina formas de pensar em ter soberania com o próprio dinheiro, tá bom? E vamos chegando com isso ao final de mais um episódio. Lembre-se, chegou até aqui, deixa o like, deixa o seu comentário, envie esse episódio para alguém que precisa entender um pouco dessa impressão de dinheiro, de como o real funcionou e com isso o governo teve um colchão de dólares. A gente pode estar vendo isso acontecer em breve com o Bitcoin, tá bom? E é isso, ficamos por aqui e tchau.